Tudo bem? Continuando a parte de histologia vegetal, a gente estava falando daqueles parênquimas, a gente já falou de parênquimas palissádicos, parênquimas lacunosos, ampliamos uma célula, uma folha, né? E a gente viu que as extremidades são sempre formadas por epiderme. Existem algumas modificações em cima na epiderme superior, que podem ser pelos, podem ser acúlios, pode ser cutícula para evitar a perda excessiva de água. Enfim, o que acontece é o seguinte, existe uma modificação importante da epiderme, lembrando que a epiderme não faz fotossíntese. Existe uma modificação importante da epiderme chamada estômatos, que é uma modificação da epiderme, não esquece disso não, e ela vai ser responsável por alguns fatores importantes, fisiológicos importantes da planta. Quase sempre esses estômatos, modificações da epiderme, eles ficam ligados ao parênquima lacunoso da folha e ficam quase sempre na parte de baixo da folha, na parte inferior, não na parte superior. Existem vegetais que têm nos dois, mas vamos falar só desse daqui de baixo. É interessante que fique mais para baixo, pelo seguinte, as funções importantes desse estômato, tem duas funções, eu tinha falado. Ele é responsável pelas trocas gasosas, e pela transpiração. Transpiração vai ser aquela perda de água. Então, na hora mais quente do dia, ou o sol está batendo muito forte naquela folha, não é interessante ele ter os seus estômatos na parte superior, e sim na parte inferior, porque vai diminuir essa parte transpiratória, tá legal? Vai perder menos água. Então, na hora mais quente do dia, não é interessante ele fazer muita fotossíntese, lembrando que a fotossíntese depende de CO2 atmosférico, que vai entrar pelos estômatos também. Não é interessante ele abrir esses estômatos e pegar esse CO2, porque ele vai perder muita água também. Então, se vai perder muita água, no caso a planta toda vai perder muita água, ela vai entrar num estado de desidratação muito grande, que é estresse hídrico, né? Alguns vegetais, principalmente os vegetais que vivem em clima de deserto, durante o dia eles fecham o seu estômato para evitar a perda de água, e à noite eles abrem esses estômatos. Abrindo esses estômatos, eles conseguem pegar uma grande quantidade de CO2 e perder o mínimo de água. Durante o dia, eles mantêm esse estômato fechado e com o CO2 que eles capturaram à noite, eles vão fazendo a fotossíntese. Tá legal? Então, cada um tem uma estratégia para sobreviver em determinados locais. Fechado? Bom, esses estômatos, eles são formados por células importantes, que a gente tem que saber. Então, eu coloquei aqui já. Ó. Nós temos a abertura, onde vai entrar e sair alguma coisa, são os ostíolos. Legal? As duas células que formam esse ostíolo, chamadas de células guarda. Células guarda. Que para abrir e fechar esse ostíolo, ele vai encher de água ou esvaziar de água. Toda vez que ele incha, está túrgido, depois ele vai ficar plasmolizado. Essa entrada e saída de água são processos osmóticos, então é tudo via pressão osmótica, tá bom? E ele tem duas outras células que dão suporte para ele, que são chamadas de células companheiras. Então, vou colocar aqui companheira. E aqui a companheira. Essas células guarda, elas têm, próximo do ostíolo, uma parede muito espessa. Longe do ostíolo, ele tem uma parede muito fina. Então, é muito mais fácil modificar essa do que essa quando ela incha. Bom, então nós temos que saber o seguinte, quando é que ela abre, quando é que ela fecha. São os mecanismos. Então, vamos colocar aqui, mecanismos. Mecanismos de abertura. O mecanismo que mais cai é o mecanismo hidroativo.
hidroativo. Então, olha só. O estômago está aqui. Ok. A concentração osmótica daqui é a mesma daqui. Eles estão isotônicos, as células companheiras e as células guarda. Toda vez que aumenta o teor de água no vegetal e ele precisa eliminar parte dessa água, vai acontecer aqui uma bomba de potássio. O potássio vai passar daqui para cá, bomba de potássio. Então, se vai passar potássio daqui para cá, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó. Agora vai ficar uma grande concentração de soluto aqui e uma pequena concentração de soluto aqui. Então eu chego à conclusão que aqui está hipo, aqui está hipotônico e aqui está hiper. Lembram da osmose? É a passagem de água do meio hipo para o meio hiper. Então, vai passar água daqui para cá. Isso vai encher a célula guarda. Se vai encher as células guarda, elas enchem e abrem. Ok? E agora fica aberto por causa disso. Fechado? Então, você observa o seguinte, que o mecanismo vai depender da quantidade de água. Então, essa quantidade de água vai ser chamada de mecanismo hidroativo. Se diminuir a quantidade de água do vegetal, não precisa perder tanto. O que vai acontecer? Essa bomba de potássio vai acabar. Acabando a bomba de potássio, o potássio volta para o seu local normal, volta a ficar isotônico, a água se desloca de um ponto para o outro e volta a fechar. Tá legal? Então, aqui o mecanismo de abertura, e aqui o mecanismo de fechamento. Ou seja, muita água, bomba de potássio, diminuiu a água, entrou no estresse hídrico, acaba a bomba de potássio, ele fecha, tá tranquilo, ok? Tem um outro mecanismo também, que quase não é citado, mas ele é importante, é o fotoativo. Opa! Fotoativo. Ok? Então, agora, não dependo mais da água, vou depender mais da luz, mais o deslocamento da água por antolha osmótica mesmo, tá bom? Então vamos fazer aqui. Do mesmo jeito, ó. Estão isotônicos. Como tem luz, a planta vai fazer mais fotossíntese. As células guarda fazem muita fotossíntese. E elas armazenam, só elas conseguem armazenar essa quantidade de glicose em amido. Tá legal? Então, depois de um determinado tempo, com a luz, você vai encontrar, vou fazer da mesma... Ó, aqui a quantidade de soluto que já existia e aqui agora está cheio. Está cheio de quê? De glicose, porque ele fez fotossíntese, ou seja, tem mais soluto. Se tem mais soluto, vou usar o mesmo padrão de cores. Aqui passa a ficar hipo,
aqui passa a ficar hipo e aqui vai ficar hiper. O que acontece com a água, considerando a osmose? A água vai fazer aqui, isso vai abrir o estômago. Ok? Então, o mecanismo de abertura vai ser a partir da fotossíntese. Vou colocar aqui, ó. Fotoativo, fotossíntese. E aqui nós temos, então, o processo de abertura e o processo de fechamento. Ok? Legal? Então ele pode ser a partir da disponibilidade de água e da disponibilidade de luz. Existe ainda um outro processo que é o seguinte, olha só. Faltou um acento no fotossíntese, né? Essa aqui? Não. Essa aqui. Existe um processo que é o seguinte. As células companheiras também fazem fotossíntese. Legal? Então, quem vai aprofundar mais um pouco vai descobrir o seguinte, que se as células companheiras e as células guardas fazem fotossíntese, a tendência é ficar sempre isotônica. Tá legal? Essa é a ideia. O que acontece é o seguinte, somente as células guarda conseguem transformar essas glicoses em amido. Então, fica assim, ó. Toda vez que tem luz, uma enzima transforma glicose em amido. Uma molécula, milhões de moléculas de glicose formam molécula de amido. Legal? Tranquilo. O que acontece nisso aqui também? O que acontece é o seguinte, essa enzima, quando ela está presente, ela pode fazer o contrário, ela pode transformar o amido em glicose. Então, raciocina no seguinte, isso aqui é um negócio mais aprofundado. Se enunciada a questão disser que essas duas transformam, essas células guarda, células companheiras, transformam a glicose em amido, continua ficando isotônica. Mas só as células guardas conseguem fazer o contrário, transformar o amido em glicose. Um amido tem milhões de moléculas de glicose. Esses milhões de moléculas de glicose aumentam a concentração de soluto em relação a uma molécula de amido. Uma molécula de amido, milhões de glicose. Isso altera o potencial osmótico e a água entra ou a água sai. Tá legal? Então, isso aqui é só um extra. Dificilmente cai. Deixei aqui só para lembrar, mas você não precisa guardar isso aqui não. Tá legal? Vale então a abertura e o fechamento dos estômagos. Vou sair daqui para você tirar o seu print. Legal? E a gente fecha essa parte da folha, a função dos estômagos. Tá legal? Valeu, gente. Abraço.